Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 14, depois nós vamos orar por nossas crianças, por nossas vidas. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14 até o versículo 28. Lucas 11, 14 a 28. Se você puder ficar de pé. Lucas 11, a partir do versículo 14 até o versículo 28, nos diz a palavra de Deus. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, Jesus, expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar as crianças e as professores à frente. Como foi bom, com certeza, ouvirmos o coro da igreja adorar o Senhor. Nossa músico regente Missilene está de férias, nosso músico regente Enos aí regendo o coro da igreja. Temos tido também o apoio dos nossos irmãos Marcos Leite e Caroline também na regência dos hinos. Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom adorarmos ao Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar. Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos, ó Deus, pela bênção da Tua palavra, por podermos adorar e bendizer o Teu nome, Senhor, por sermos habitados pelo Teu Espírito e não por demônios. Ó Deus, que o Senhor possa operar a libertação em cada coração que precisa deixar o engano e abraçar a verdade que está no Teu Filho Jesus. Abraçá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Abre, ó Deus, os olhos espirituais de cada um, talvez que aqui esteja, que ainda não tenha entregue sua vida ao Senhor Jesus, não tenha professado sua fé, sua crença e a sua entrega de vida
ao teu Filho amado, Senhor. Só o teu Espírito pode mover corações a isto. E que o teu Espírito possa abrir olhos do coração, olhos espirituais, para que contemplem em Jesus, o Senhor e Salvador de suas vidas. E aqueles que já o fizeram, Senhor, que possam manter-se firme no testemunho, crendo, ó Deus, no teu poder e no teu agir, crendo no Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção sobre as professoras e professores que ministrarão a tua palavra também aos nossos pequeninos. Que cada um seja instrumento da ação do teu Espírito Santo, Senhor, levando a tua palavra a estes pequeninos para que eles creiam no Senhor Jesus, o teu Filho. Nós oramos clamando por tua graça e misericórdia, que o Senhor nos use na transmissão da tua palavra e da tua vontade revelada nela. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, o evangelista Lucas, como médico, ele sempre foi muito, e usado pelo Espírito Santo naturalmente, inspirado, ele sempre foi muito meticuloso nos seus registros. E Lucas nos traz, então, uma situação aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de ensinamentos e da ação do Senhor Jesus. Jesus havia expulsado o demônio que impedia o mudo de falar. O mudo falou. Após a saída, então, do demônio que impedia este mudo, este homem de falar, a Bíblia diz que o mudo falou. As multidões se admiraram do poder do Senhor Jesus Cristo, de libertar aquele homem e de dar a ele a capacidade de poder falar, Mas líderes do judaísmo, como nós vimos pelo texto, que faziam já oposição ao ministério do Senhor Jesus Cristo, se levantaram aqui contra Jesus. E se levantaram nos seus corações. A Bíblia diz que uns, falando entre eles, atribuíam aquela ação de Jesus de libertação e de expulsar o demônio ali daquele mudo, atribuíam isso ao poder de Beelzebu. Beelzebu foi uma terminologia e um termo usado para entender-se como um deus pagão. E os judeus então atribuíam essa expressão ao maioral dos demônios. A Beelzebu era entendido como a pessoa de Satanás. Mas outros judeus pediam um sinal. Eles não estavam convencidos do que estava acontecendo ali, e eles pediam um sinal dos céus, que Jesus pudesse então manifestar um sinal dos céus, que pudesse esse sinal ser feito pelo Senhor Jesus Cristo. De certa forma, tudo faziam sem falar abertamente, sem afrontar o Senhor Jesus Cristo no meio da multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, conhecendo os seus mexericos, as suas falas, a Bíblia diz que Jesus responde àqueles dois grupos. Aqueles que atribuíam o que Jesus havia feito de libertar aquele mudo, expulsar o demônio e possibilitar libertar aquele mudo do demônio que o impedia de falar. Aqueles, então, Jesus atribui uma questão lógica e diz, olha, não seria sensato o maioral dos demônios expelir um demônio. Ele estaria lutando contra a sua própria casa. E uma casa que luta contra ela não subsiste. Ela não resiste às pressões. Quando a casa está lutando contra ela mesma. E Jesus, então, coloca isso no versículo 17, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. A casa não resiste e o reino também não resiste. Quando o reino é tomado por confusões e divisões, é isso que Jesus está dizendo, não resiste. A igreja também não. Os nossos relacionamentos também não. Quando estamos, então, nos dividindo. E aí Jesus, então, pega essa lógica e diz, olha, se é Satanás que está me usando, se é Beelzebu que está me usando para expulsar um demônio, qual é a lógica disso? O maioral dos demônios estaria, então, expulsando um demônio a um ser que serve a ele. Não tem lógica. Mas Jesus não para aí. Ele diz no versículo 19,
continuando o seu raciocínio para mostrar como aqueles líderes estavam errados no seu entendimento. Ele diz no versículo 19: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso mesmo, eles serão os vossos juízes. Ora, Jesus estava dizendo: se eu estou expulsando pelo poder de Beelzebu, os filhos de vocês, porque os filhos daqueles judeus, Jesus estava sinalizando, e que naturalmente era do conhecimento das pessoas ali, que eles também praticavam exorcismos. Então Jesus questiona e diz: olha, se eu faço pelo poder de Beelzebu, e os filhos de vocês? Fazem pelo poder de quem? E Jesus então os confronta àqueles que atribuíam a Beelzebu o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que pediam ao outro grupo, aqueles que pediam um sinal, que esperavam nos seus corações um sinal de Jesus, que fosse dos céus, que pudesse mostrar que de fato ele era vindo da parte de Deus, o sinal estava ali, em carne e osso. O sinal havia encarnado, o Senhor Jesus Cristo havia deixado a sua glória como a segunda pessoa da Trindade, como Filho de Deus, havia encarnado e pisado esta terra. O sinal maior estava ali, frente a frente com eles. Eles não precisavam de nada, nenhum outdoor no céu, nada mais extraordinário do que o próprio Filho de Deus agindo ali para libertação daquele homem. O mudo estava liberto do demônio e agora falava. O sinal havia sido dado. Era a prova do poder de Deus, ali ilustrada pela pequena parábola que Jesus conta aqui nos versículos 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus diz, então, eu sou o mais valente. Eu vim libertar esse que estava debaixo da guarda de Satanás. Sim, Jesus se coloca e conta como que uma mini parábola para mostrar a eles. Aquele que se julga valente, ele tenta prender debaixo dos seus cuidados, da sua segurança, as suas posses, mas há um que é mais valente, que vem, vence-o, tira-lhe a armadura em que este, dito valente, confiava e lhe divide os despojos. E foi isso que Jesus fez. Libertou este homem. E é quando nós, muitas vezes, temos que nos questionar, de que lado nós estamos? De que lado você está? Do lado do valente ou do lado daquele que é mais valente? E é justamente, irmãos, neste contexto aqui que Jesus faz esta declaração tão conhecida no meio evangélico. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que não há neutralidade na batalha espiritual que nós travamos nas nossas vidas. Não há neutralidade na batalha entre Deus e o diabo. Não há neutralidade na relação, ou aqui, na luz e nas trevas. Não há neutralidade. Não há neutralidade entre o bem e o mal. Não, nem entre Deus e o diabo. E o que Jesus vai falar a seguir mostra-nos a diferença de sermos por Jesus ou sermos contra o Senhor Jesus. Ou seja, de não fazermos a opção de sermos de Jesus. Dia após dia, nós somos desafiados. Dia após dia, nós estamos sendo observados. Às vezes nem nos apercebemos disso. Por isso que nós precisamos viver e buscarmos viver segundo a vontade do Senhor. Guarde isso. Não há neutralidade. Lembre-se das palavras de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajuda, não ajunta, espalha. Em Jesus não há neutralidade. O Senhor Jesus Cristo nos apresenta duas realidades bem distintas aqui.
A primeira realidade que Jesus nos apresenta é um homem sem Deus. Entenda Deus aqui como, de fato, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro quando o pastor Jeremias, num determinado congresso, pastor da 8ª igreja, ele disse, olha, eu parei de falar de Deus, sobre Deus. Porque para o panteísta, a pedra é Deus, o animal é Deus, tudo é Deus, tudo para ele, para o panteísmo. Para o budismo, a exaltação vai ser para Buda. E assim vai, cada religião nomeando os seus deuses. Ele disse, aí quando muitas vezes eu estou no meio de determinado grupo e eu falo Deus, o que significa Deus no meio daquele grupo? Aí ele parou e disse, eu comecei em determinados círculos a usar a expressão Jesus. Jesus é o meu Deus. Eu vou orar por você a Jesus, para que eles entendam quem é o meu Deus. E nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas às vezes até é um pouco complicado, às vezes até para a criança, às vezes entender que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. E Ele é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 pessoas, um só Deus, Jesus é Deus. Nós adoramos Jesus, não porque Ele é um grande mestre, não porque Ele é um grande profeta, não porque Ele é Deus, nós só adoramos a Deus. Jesus então nos apresenta 2 realidades bem distintas. A primeira é de um homem sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, sem Deus na sua vida. Olha o que nos diz o versículo 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus nos apresenta a figura de um homem aqui habitado por um demônio. E ele havia acabado de expulsar um demônio. O homem pôde ter a possibilidade de falar. Ele era mudo. O demônio o impedia de falar. Então ele para e diz, olha, este homem habitado por esse espírito imundo, esse espírito sai dele, deixa ele por algum tempo. Mas veja, ele sai por opção. Jesus não está colocando aqui que esse caso deste homem. Ele não está colocando um caso de um espírito que foi expulso. Não. Aquele espírito deixa aquele homem por algum tempo, não por ter sido expulso, não por ter sido derrotado. E assim sendo, ele volta. A qualquer momento ele retoma esse homem, essa vida, essa pessoa. E aí Jesus diz, esse espírito vai para o deserto. Alguns acreditavam que demônios, que espíritos malignos se reuniam, costumavam reunir-se em lugares áridos, lugares desérticos. Mas depois esse espírito retorna a atormentar esse homem. O homem até tenta arrumar a sua vida, arrumar a sua casa. A Bíblia diz que esse espírito retorna e encontra a casa varrida e arrumada. Esse homem está tentando dar um jeito na sua vida. Ele está tentando se organizar, mas ainda sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo. E essa casa varrida e ornamentada, infelizmente ela está vazia. É por isso que o espírito volta. E volta a atormentar a vida desse homem. Mas pior, a Bíblia diz que o primeiro demônio leva consigo outros 7 demônios, piores do que ele. E o último estado, diz Jesus, deste homem, se torna pior do que aquele primeiro estado. Você percebe como não há neutralidade? Jesus está justamente mostrando isso, dizendo, olha, esse homem que estava habitado por um espírito imundo, por um demônio, esse demônio o deixou, saiu e depois voltou. Esse demônio encontra esse homem tentando se organizar, e esse demônio vem e traz mais 7 demônios piores do que ele, e passam a habitar esse homem. A casa estava tentando ser organizada,
varrida, ornamentada, mas vazia. Faltava-lhe Deus ali. E onde o Espírito de Deus está, quando o Espírito Santo, quando nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o demônio não pode habitar. Ele pode tentar, assim, oprimir as nossas vidas, nos entristecer por demais, mas ele não pode habitar um crente no Senhor Jesus Cristo, porque este foi selado com o Espírito Santo da promessa, e ele é o penhor da nossa herança, até que nós cheguemos lá. É o que a palavra de Deus nos fala, e é o que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1. Mas veja como é interessante aqui. Jesus está nos ensinando que não há neutralidade. Se Jesus não habita o nosso coração, se nós não entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos sujeitos a estas investidas de demônios. Nós estamos sujeitos a estas investidas de Satanás nas nossas vidas. E toda sorte de investida maligna. Há muitos anos, recordo que recebi um homem, e eu anotei esse testemunho porque eu fiquei chocado. Este homem não era um homem de uma igreja. E ele pediu auxílio, pediu orientação. Esse homem estava desesperado. E ele pediu para ser atendido no gabinete. E eu não lembro quem o indicou. Ele veio até o gabinete, ele abriu o coração, e ele disse que um colega dele havia dito: agarre-se ao que você puder. Agarre-se ao que você puder. Porque ela, e ela era a primeira esposa, está fazendo um trabalho para acabar com você. Esse foi o conselho de um amigo dele. Agarre-se, que também não era crente, no Senhor Jesus. Agarre-se no que você puder, porque ela, a sua primeira esposa, está fazendo um trabalho para acabar com você. Quantas e quantas pessoas nós encontramos que estão com o coração assim completamente perdido, porque as suas vidas não foram entregues ao Senhor Jesus. Sem rumo, sem norte espiritual, sem direção, a casa até às vezes aparentemente varrida, arrumada, mas vazia. E é isso que Jesus nos apresenta, um homem sem Deus. Essa triste realidade. Mas há uma outra realidade bem distinta. Se Jesus de um lado apresentou a realidade de um homem sem Deus, Jesus também nos apresenta o ser humano que fez de Jesus a sua opção, que fez a opção pelo Senhor Jesus Cristo para tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, como seu Deus, e a Ele então adora. E nós sabemos que isso só é possível pela ação poderosa do Espírito Santo. Nós não temos capacidade de, por nós mesmos, discernirmos de forma tão maravilhosa algo tão espiritual e profundo. É o Espírito de Deus que vai trabalhando as nossas vidas, que vai nos cercando. É um folheto que você recebe, é um Novo Testamento, é mesmo até uma Bíblia, é um convite para um culto, é um batizado que vai ter, é um café que vai ter, é um evento da igreja, e de repente, quando você se percebe, você vai vendo: meu Deus, como Deus foi me cercando com tanto amor, colocando gente próxima a mim, para que eu pudesse compreender a mensagem do Evangelho, até que eu pudesse chegar nesse momento. É tão bom quando, muitas vezes, nós nascemos numa família, em que a família orava, cultuava ao Senhor, semana após semana estava lá no meio da igreja, cultuando, abrindo a Bíblia, orando, ou seja, é essa atmosfera bíblica de Deus presente nas nossas vidas. Como isso é marcante, como isso é maravilhoso. Mas nem todos são assim. E mesmo aqueles que o são, quantos problemas, quantas lutas enfrentam. Porque mesmo como cristãos, como servos de Deus, como família, enfrentamos lutas, dificuldades, e aí então ensinamos: olha, nós temos que orar mais uns pelos outros,
vamos orar, você está com esse problema, você está com essa questão de saúde, olha, a gente está orando por você, a gente ora diariamente por você, e oramos e precisamos orar uns pelos outros. Trazemos palavra de consolo, de conforto, de força, baseado naquilo que a palavra de Deus nos fala, encorajando uns aos outros pela palavra. Como é bom quando temos isso, mas nem sempre as pessoas o têm. E quando elas, mesmo aqueles que são cristãos, que nascem em lares assim, como é bom quando você percebe o que Deus foi fazendo na sua vida, como Deus foi construindo o seu viver, para Ele demonstrar o amor dEle por nós. E quando você não nasceu num lar assim, você perceber como Deus foi cercando você e trabalhando e trazendo você para o meio do povo de Deus, para que você pudesse conhecer a Bíblia, para que você pudesse conhecer como Deus deseja que nós vivamos. E Jesus então apresenta esta outra alternativa. Se de um lado ele mostra então um ser humano sem Deus, ele vai nos mostrar então um ser humano que fez a opção por Deus. Como Deus faz isso e nos cerca com o seu grande amor. Olha o que nos diz o versículo 27. A Bíblia diz que, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, depois de tudo que ele estava falando aqui, diante de tão grande sabedoria, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus escuta, então, de uma mulher que está no meio da multidão, que vê, então, um homem falar palavras tão sábias como Jesus falou. E ainda que o texto não nos dê a firmeza e a convicção de que ela cria em Jesus como seu Senhor e Salvador, não, as palavras dela estão direcionadas a reconhecer tamanha sabedoria ali do filho, mas ela vai dizer, muito feliz, muito bem relacionada com Deus, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Foi um elogio à mãe de Jesus, a sua mãe como sendo ele o filho, dada tamanha sabedoria de Jesus, sem dúvida alguma. Era uma expressão também, até certo ponto, de saudação ao Messias, sim. Mas Jesus não despreza aquele elogio, mas ele chama a atenção para algo mais importante. E é o que Jesus quer dizer, olha, há algo mais importante do que quem me concebeu, mais importante do que os seios que me amamentaram. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se a mulher, então, queria dizer, olha, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram, seria só ela a bem-aventurada? E os outros que estavam ali desejosos de aprender de Jesus? Jesus então vai dizer, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, e guardam esta palavra dada por Deus. O mais importante não é o relacionamento físico, ainda que ele tenha sua importância, de mãe e filho. O mais importante não é o relacionamento físico que, de fato, pessoas tiveram com o Senhor Jesus, pessoas tocaram a sua veste, pessoas ouviram suas palavras, pessoas o abraçaram, o apertaram, pessoas estiveram no aconchego, como crianças estiveram no aconchego do Senhor Jesus Cristo, no colo de Jesus ali, de forma tão santa e maravilhosa, sendo acolhidas enquanto crianças. Mas Jesus estava dizendo, olha, mais importante do que esse aconchego, do que esse contato físico, é o nosso relacionamento espiritual com Ele. E Ele mostra isto, quando Ele exatamente diz, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A própria Bíblia nos diz, bem-aventurados são aqueles que, não tendo visto, creram. Eu nunca vi Jesus, e eu imagino que você também não. Mas a Bíblia diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver para crer, não, nós cremos.
Nós cremos porque, pela graça de Deus, o testemunho chegou até as nossas vidas. Portanto, fazer a opção pelo Senhor Jesus Cristo é mais que o sacrifício físico de vir até a igreja para cultuar. Fazer a opção por Jesus é mais do que o que possa parecer como um sacrifício físico de vir à igreja domingo após domingo. É, na verdade, o prazer de ouvir a sua palavra na igreja, de estar reunido com o povo de Deus, adorando, ouvindo a sua palavra e obedecendo. Fazer a opção por Jesus é mais que o ritual de vir domingo após domingo, não só para os cultos, não só para ouvir a palavra. É o prazer de vir e descobrir como está mais tempo em íntima comunhão. Em casa, sim, precisamos dessa comunhão, mas também no meio do povo de Deus. E podemos nos alegrar, podemos nos edificar, podemos encorajar uns aos outros, podemos, então, como igreja, dar testemunho daquilo que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fazer a opção por Jesus é mais do que saber que Ele existiu e existe. É mais do que isso. É crer e comprometer-se com Ele, com Jesus. É declarar-se dEle. É unir-se à sua igreja e àqueles que assumem esta mesma fé. Veja, fazer a opção por Jesus é muito mais do que saber, repito, de que Ele existiu e que até Ele continua existindo. Você vai encontrar pessoas que você, pelo meio da rua, se você parar e disser assim: você crê em Deus? Creio. Você crê que Jesus pisou essa terra? Creio sim, creio, eu acredito. Inclusive, eu até já li algumas coisas na Bíblia, eu já vi algumas histórias, eu acredito. E você está salvo em Cristo Jesus? Como? Você está salvo? Você já entregou sua vida a Jesus? Bom, não entreguei. Você consegue perceber a diferença? Um ateu, ele pode até ser pós-doutor em teologia, e ele explicar muitas das doutrinas que nós conhecemos. Por quê? Porque ele estudou teoricamente, mas aquilo não habita o seu coração, ele não vive aquilo. Aquilo só faz diferença no meio acadêmico, ele pode fazer isso. Há muitos anos a Igreja Luterana publicou, eu lembro quando no Seminário Batista, fazendo um curso lá, eu lembro quando vi um jornal que dizia, falando sobre eleição para o pastor da igreja, na Igreja Luterana, dizia lá: primeiro pré-requisito, ser crente. Eleição para pastor, e o primeiro pré-requisito era ser crente. Quando a gente foi ler mais o artigo, para tentar entender, disse, poxa, e tem possibilidade, qual era o problema da Igreja Luterana estava enfrentando? Era que, tinha pessoas, tinha ateus que estavam fazendo curso de teologia, estavam se formando, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutor em teologia, estavam se candidatando a ser pastor da igreja, sendo ateu. Você consegue entender o contrassenso? Então, para evitar esse problema, colocaram: primeiro pré-requisito, ser crente. Pronto, você precisa ser um crente, batizado, de fato, reconhecido, testemunho. E aí é quando você vê que é muito mais do que você saber que Jesus existiu, saber até que Ele existe. Não, é você ter a sua vida comprometida com Ele. É você poder, de fato, declará-lo como seu Senhor e Salvador. É crer e comprometer-se com Ele. Declarar-se dEle, do Senhor Jesus. Unir-se à igreja, que é o propósito de Deus também para as nossas vidas, e viver na comunhão daqueles que assumem esta fé. Vejam só, duas realidades bem distintas. Alguém sem Deus, sem Jesus de fato no seu coração. Um homem sem Deus, sem Jesus. Sim, mas por outro lado, alguém bem diferente. Alguém que tem em Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Creu no Senhor Jesus e crê nele, e tem a sua vida comprometida com Ele. E eu perguntaria ao seu coração: qual é a sua opção? O que é que pulsa lá dentro? Como está o seu coração diante de Deus? Veja,
não é saber que Deus existe. Eu diria que praticamente quase toda a humanidade sabe que existe uma divindade. É mais do que isso. É saber que Jesus encarnou, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E Ele bate à porta do nosso coração. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz a palavra, não endureçais os vossos corações. É não ter o coração duro, empedernido, como uma rocha ali. Não, não. É a gente se render à rocha, que é Jesus. É a gente depositar nele a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Não há como ficar em cima do muro. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos, quem sabe, deixar algumas coisas do passado, da nossa vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Não é você dizer, olha, primeiro eu vou dar um jeito, eu vou organizar toda a minha vida, quando eu estiver perfeito, agora eu me volto para Deus e eu digo, Senhor, aqui eu estou. Não, não, nós não vamos conseguir nunca isso. Isso é fazer como aquele homem, é tentar arrumar a sua casa, é deixar ela ornamentada, arrumada, para depois dizer, Senhor, agora está tudo perfeito, tudo pronto na minha vida, agora eu posso me entregar. Não, nós não vamos conseguir nunca isso, não pense dessa forma. Porque isso, só quem pode fazer essa transformação radical é Deus. Nós cantamos isso hoje pela manhã, eu te agradeço, Deus. Você mudou a minha história, você fez o que ninguém podia imaginar. Você me transformou e isso é tudo. É Deus que nos transforma. Inclusive, isso há muitos anos nós alteramos essa letra. A letra original, se você for olhar, ela diz, você acreditou. Eu disse, não, não, Deus não acredita na gente, não. Ele age na gente. Nós é que temos que acreditar nele. Não é ele quem diz, olha para mim e você diz, eu vou apostar em você. Eu vou dar um crédito a você. Não, que é isso? Ele age com poder nas nossas vidas e transforma as nossas vidas. Ele faz com que um alcoólatra seja capaz de deixar a bebida e viver de forma equilibrada. Ele faz com que um homem adúltero, de tantas e tantas mulheres, possa deixar essa vida de adultério e possa então assumir um lar e viver feliz em um lar. Ele faz com que pais agressivos possam tratar seus filhos com amor e respeito e disciplina equilibrada. Ele faz com que alguém que tem a mania de roubar seja transformado e com poder e glória possa trabalhar e possa viver de forma dignamente, ainda que com pouco ou muito, não interessa. Mas o poder dele é capaz de transformar qualquer que seja a nossa situação. E esta outra realidade, que eu quero terminar convidando você a entregar a sua vida, a seguir ao Senhor Jesus. Quem sabe você tem vindo aqui domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, quem sabe você já se acostumou até estar no nosso meio, qualquer um de nós, e você enxergar isso como o amor de Deus, o cuidado de Deus, trazendo você para o meio do povo dele. Nenhum mérito em nenhum de nós, não. Nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor, dia após dia. É bênção de Deus sobre as nossas vidas. Em Jesus não há neutralidade. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu e você, nós precisamos declarar, Senhor, eu sou teu. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Ah, Senhor, a minha fé está tão pequenininha. Eu creio que Deus existe, Senhor, mas, Senhor, eu desejo mais. Eu quero ter o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, o dono da minha vida, como meu Salvador. Há um tempo atrás eu quero terminar com este post na internet, me chamou a atenção quando dizia o seguinte,
Se você fosse acusado de ser cristão, haveriam provas suficientes para condená-lo, para condenar você. Se a acusação que pesasse sobre nós fosse de que nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, haveria provas na nossa vida que nos condenariam por seguirmos a Jesus. Porque se nós parecemos dia após dia, mais e mais, se nós testemunhamos, se nós declaramos e buscamos viver, não é perfeição, porque nós não vamos atingir 100% aqui, mas dá para lutar, clamando a Deus por graça e misericórdia, para tentar 99%, deixar só 1% para o céu. A gente tem que lutar. Não dá para a gente dizer assim, não, 10% está bom, né? Porque não consegue mesmo 100%, então se eu fizer 10% aqui da minha vida cristã, está legal. Não, está legal não. De glória em glória, cada vez mais semelhante, tendo a imagem de Deus restaurada nas nossas vidas. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus chama a mim e a você para segui-lo, para tê-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. E quando isso acontecer, é agora uma nova jornada que não para aqui. Vamos continuar, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor possa nos chamar para a presença dEle. Que você possa tomar essa decisão, se você ainda não tomou. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa crer em Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E isso faça toda a diferença no seu viver. Faça a diferença entre ser um homem sem Deus, como estava esse homem tomado por demônios e sendo enganado por demônios, e ser um homem que não, agora liberto, pode então viver para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.